Bom, boa tarde a todos os alunos do nosso querido, desafio. Com certeza vocês estão aí com a gente, estão ligados para mais uma aula de matemática com o professor Russo. Tá? Hoje vamos mostrar para você, explanar a você a geometria espacial. Vamos fazer um resumo e logo em seguida iremos iniciar as resoluções de questões do Enem. Venha com a gente, fera! Geometria espacial. Vamos fazer hoje o estudo do cubo. O estudo do cubo. Na aula anterior, vimos o estudo do quadrado, vimos o estudo do retângulo. Então, hoje, dentro da geometria plana, vimos que o quadrado possui todos os lados iguais e o retângulo possui os lados o quê? Diferentes. Já na geometria espacial, vamos estudar hoje o estudo do cubo. Então, dessa maneira, mostrando para vocês como é que nós temos, como é que nós criamos aqui de maneira prática o nosso cubo, o nosso sólido, fera. Tá? Então, estamos diante do cubo, onde todas as arestas do cubo são iguais. Por que, Russo, são iguais? As arestas do cubo são iguais? Porque nós sabemos que o cubo é ou não é formado por quadrados. E nós sabemos que o quadrado possui os lados iguais. Então, a formação desse sólido, que é o cubo, possui todas as arestas iguais. Vejam só, feras. Todas as arestas do cubo são iguais. Isso é importante? É, porque podemos calcular também o volume do cubo, a área total do cubo, a área lateral do cubo. Com isso, as questões do Enem são trabalhadas dentro desse contexto, fazendo relação com o cotidiano. E a pessoa que faz, o professor que faz as provas de matemática do Enem, vai inserir o cubo dentro de um contexto onde você, fera, vai resolver as questões sabendo as fórmulas. Tá? E aqui com a gente você vai aprender rapidinho. Vejam só, como é que vamos definir o volume do cubo? O volume do cubo. Simples. O volume do cubo é o produto das três dimensões. Vejam só, comprimento, largura e altura. Então, se o volume é o produto das três dimensões, comprimento, largura e altura, fica simples para a gente colocar. Vejam só, comprimento, largura e altura, feras. Altura. Então, o volume é igual. Comprimento do cubo é a aresta. Observem, aresta. A largura do cubo também é a aresta. E a altura do cubo também é a aresta do cubo. Então, o volume do cubo é o produto de A vezes A vezes A. E nós sabemos que potenciação aqui, não é isso? Lembram? Potenciação, vou conservar a base e somar quem? Os expoentes. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, o volume do cubo é igual a aresta elevado ao cubo. Perfeito? Então, essa aqui praticamente é uma das fórmulas que é mais trabalhada nas questões relacionadas ao sólido, dentro da geometria espacial, que é o cubo. Então, fique ligado nessa expressão que dita o volume do cubo, fera. Então, olha só, com essa explanação a você sobre o volume, podemos agora definir
a área total do cubo. Como expor para você a área total do cubo? É simples. Você vai observar que o cubo, a formatação dele, né, vimos que são lados, né, de quadrados, né, é formado por quadrados. Os lados do cubo é formado por quadrados. Se é formado por quadrados, vamos fazer a pergunta para você. Quantos lados tem esse cubo? Quantos quadrados, não é isso? Formam um cubo. Perfeito. Com certeza você deve estar pensando aí e já falou aí para a gente que é o quê? 6 lados, não é isso? Então, em um cubo, esse sólido possui o quê? 6 lados. Nas laterais, vamos ter o quê? 4 lados, perfeito? E a base mais a base superior comporta aí, somando os 6 lados. Então, como calcular a área total desse cubo russo? Fácil. Venham comigo. A área lateral. Área lateral. Vamos daqui a pouco calcular a área, como eu falei para vocês, olha. A área total. Perfeito? Vamos só definir rapidinho a área lateral. Agora há pouco eu falei a vocês que a área lateral, né, do cubo é formado por quantos quadrados? 4, não é isso? Então a área lateral fica 4 vezes, né? Logo, você sabe agora, russo, né? A área lateral é formada por quadrado. Então, se eu calcular a área de um quadrado e multiplicar por 4, eu vou ter o que? A área lateral do quadrado. É isso? É isso mesmo, fera, com certeza. Então, um quadrado, a área do quadrado, você sabe, é ou não é a aresta ao quadrado? Pronto. Então, a área lateral é igual a 4 vezes a aresta ao quadrado. E a área total? Veja, vem aqui com a gente. A área total é igual... Me ajudem agora. Vamos aqui. Falei para vocês quantos quadrados tem o cubo. Vocês falaram que é um quê? 6 quadrados. Perfeito. Se calcularmos a área de um quadrado, basta apenas ou somarmos quadrado por quadrado, né, que equivale aos lados, que são 6, ou multiplicar a área de um quadrado vezes quanto? 6. Muito bem. Então fica 6 vezes a área de um quadrado, que é a aresta ao quadrado. Então estamos diante aí, né, da área lateral do cubo, da área total do cubo e principalmente do volume do cubo, que é a aresta ao cubo. Então, ó, diante desse conteúdo, né, podemos resolver daqui a pouco as questões que estão aí, né, inseridas aí dentro do link das aulas do desafio de matemática com o professor Russo. Vamos passar para outro estudo. Vamos fazer agora o estudo do paralelepípedo. Dá um tempinho para vocês copiarem, enquanto o professor Russo vai tomar uma águazinha. Voltando, fera. Com certeza já copiaram, mas vocês podem ter o privilégio, né, de dar o retorno para copiar com calma, certo? Então vamos agora fazer o estudo do paralelepípedo. É fácil, Russo? É. É semelhante ao estudo do cubo. É semelhante ao estudo do cubo. Vamos fazer agora o estudo do paralelepípedo. Olha só, fera, estudo do paralelepípedo. Como é que nós podemos
fazer esse estudo dessa maneira aqui, olha. Aquela famosa caixa de sapato. Vamos ter aqui, fera, ó, o comprimento, mais uma vez o comprimento, olha. Vamos ter a largura e a altura. Perfeito? Como calcular o volume desse paralelepípedo? Simples. O volume do cubo é o produto das três dimensões. O volume do paralelepípedo, a mesma coisa. É a mesma definição, é o volume das três dimensões. Vem aqui. Então, o volume do paralelepípedo é igual ao produto das três dimensões. Vamos definir aqui como sendo A, sendo B, sendo C. A altura, desculpa, o comprimento sendo A, largura sendo B e a altura sendo C. Então, se acontece o produto das três dimensões, o volume, fica assim, ó, A vezes B vezes C. Tá? Então, simples, chegamos ao volume do paralelepípedo. Russo, existe outra maneira? Existe, fera. Vem aqui comigo. Ou serve também para o cubo. O volume do paralelepípedo também pode ser assim, fera. Olha, a área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura, o volume do paralelepípedo. Então, temos o volume do paralelepípedo é igual... como é que eu faço para calcular a área da base? Vocês vão observar, aqui, ó, acompanha aí, fera. Vocês vão observar que a base do paralelepípedo é um retângulo, certo? É esse retângulo aqui, onde vamos ter aqui, ó, o comprimento vezes a largura, né, no retângulo, lembram? Como é que nós calculamos a área de um retângulo? Base vezes altura, base vezes altura. Então, com esse pensamento da geometria plana, vamos trazer aqui para a geometria espacial, onde podemos calcular a área da base. Então, a área da base vai ser o produto do comprimento vezes a largura. A área da base. Vezes, né? Segue a altura. A altura, quem é a altura? É o C. E eu mostro a vocês que o volume do paralelepípedo pode ser logo calculado de forma imediata se a questão fornecer as três dimensões, ou a questão também pode fornecer para você, né, a área da base do sólido e pode logo em seguida fornecer a altura e pede para calcular o volume. Aí você já faz direto. A área da base vezes a altura e vai ter quem? O volume do sólido. Nesse caso, o sólido é o paralelepípedo. Perfeito? Então, ó, podemos explorar o volume, tá, dentro desse estudo. Logo em seguida, podemos também calcular a área lateral desse paralelepípedo, a área total do paralelepípedo, mas vamos deixar para fazer esses cálculos e essa amostragem a vocês, tá, com exemplos, perfeito? Então vamos lá, um tempinho para copiar e vamos dar sequência agora em exercício. Vamos praticar agora. E logo em seguida vamos fazer as resoluções de questões do Enem, dentro desse conteúdo aí que está sendo mostrado a vocês. Um tempinho para vocês copiarem, né, tirar as dúvidas. Mas é fácil, né, Fara? Muito fácil o estudo do cubo, o estudo do paralelepípedo. Estamos focando mais na questão do volume, certo? Apagando e vamos agora para os exemplos.
É importante colocarmos em prática. Exemplo aí para vocês, olha. Dado a figura, calcule o volume e a área total. Do sólido. Vamos fornecer a você a figura agora, fera. Vejam só. A figura é um cubo. Olha só, a figura dada é um cubo. E a figura já nos mostra que a aresta do cubo é igual a quantos centímetros? 4 centímetros. A questão pede para calcularmos o volume do cubo e pede para calcularmos a área total do cubo. Certo? Como fazer isso, Russo? Simples, fera. Você acabou de estudar, acabou de ver com a gente a expressão matemática, a fórmula que você pode utilizar para calcular o volume do cubo. Basta apenas seguir o conceito. Como é que nós definimos o volume do cubo? O volume do cubo é o produto das três o quê? Dimensões, comprimento, largura e altura. Ou a aresta elevado ao cubo, não é isso? Então, simples. A aresta mede quanto? 4 centímetros. Então, fica 4 elevado ao cubo. O 3, que é o cubo, obriga o 4 a se multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Fica 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Tá? Então, tá aí, ó. Esse produto se faz necessário fazer. Então, como resolver? Basta apenas fazer a multiplicação. Tá? Vamos lá resolver com vocês aí. 4 vezes 4, 16 vezes 4. Perfeito? Então, ó, 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 64. Então, o volume do cubo é 64 centímetros cúbicos. Perfeito? Então, veja só como é simples o cálculo em si, não é isso? Então, agora ele pede a área total desse cubo. Como resolver, como fazer, né, para chegarmos na solução da área total do cubo. A área total do cubo é igual. Falamos a vocês, né, que o cubo possui 6 quadrados na formatação dele, perfeito? Basta apenas calcular a área de um quadrado e multiplicar por 6. Que vamos chegar nessa expressão, 6 que multiplica a aresta ao quadrado. Então, fica assim, ó, 6 vezes a aresta ao quadrado. Quanto é que vale a aresta? Nós sabemos, olha, 4 centímetros.
Então, fica 4 ao quadrado. Resolvendo, a área total é igual a 6 vezes 4 ao quadrado, sabemos que é 16, fera, né? Olha, fera, você que está aqui com a gente, estudando, precisamos fazer esse produto, conhecer as operações básicas da matemática, né? Ter aquela habilidade, multiplicação, subtração, a soma, a divisão, potenciação. Então, a priori, temos que saber esse produto. Então, vamos lá, mostrar para você essa multiplicação. Podemos utilizar esse espaço bem aqui, olha, fera, tá? Para você ficar ligado. Então, olha só, 16 e multiplica 6, perfeito? Vamos fazer esse produto. Então, 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 96. Perfeito? Então, ó, a área total é igual a 6 vezes 16, é igual a 96 centímetros quadrados. Falar em área, elevamos o que? Ao quadrado. Falar em volume, elevamos ao cubo. Não esqueçam. Elevamos o que, professor Russo? As unidades de medidas. Perfeito? Então, tá aí, ó. A primeira questão, exemplo para você aí, né, para poder esclarecer a mente de você aí que está com a gente. E mais uma informação, fera. Poderíamos também ter calculado aqui também a área lateral, tá? A diagonal do cubo, mas vamos deixar para frente aí com você. Copie agora esse exemplo. Vamos partir para o outro. Qualquer dúvida, fera, olha só, aqui com a gente, qualquer dúvida, pode interagir com a gente, pode perguntar, professor Russo, né? Não entendi como o senhor chegou aqui no 64 centímetros cúbicos. Pode perguntar que a gente reexplica para você. A nossa intenção aqui com você, fera, é não deixar você com dúvida. Então pode interagir com a gente, pode perguntar aí. Deve estar um link aí embaixo aí da nossa aula de hoje. Vamos lá agora, vamos apagar para mais um exemplo. Mais um exemplo, exemplo número 2 da aula de hoje. Calcule o volume, calcule o volume e a área total do sólido abaixo. Então vejam só, vai ser fornecido agora um sólido onde não é um cubo, tá? A própria figura, vocês vão poder identificar que através da figura não é um cubo, fera. Não é um cubo, perfeito? A figura vai mostrar para vocês aí as medidas. Vejam só, calcule o volume e a área total do sólido. Então, através da figura, você vai ver que não é mais o cubo, porque nós sabemos que as arestas do cubo são iguais. Aí você vai observar que estamos diante de qual figura? Do paralelepípedo, onde
As medidas são o quê? Diferentes. Perfeito? Então, atentem para o que se pede. Ele pede para calcular o volume e a área. Então, vamos resolver, fera. Olha só. Volume do sólido aí. O volume do sólido, nós vamos observar, vamos atentar, que é o paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo que ele está pedindo é igual, vejam só, é ou não é o produto das três dimensões? A vezes B vezes C. Então, o volume do paralelepípedo é igual o A, o B e o C. A questão fornece, através da figura, fica 6 centímetros, é o comprimento, que é o A, vezes o B, que é quanto? 5, vezes o C, que é a altura, mede 4 centímetros, perfeito? Agora é só fazer, né, o produto aí e não errar. Então, o volume do sólido, nesse caso é o paralelepípedo, é igual 6 vezes 5, 30, não é? Russo, eu quero fazer direto, posso fazer por parte? Pode fazer por parte também, fera. Ó, 6 vezes 5, 30, vezes o 4, vezes o 4, ó. Então, o volume do paralelepípedo é igual a 120, né? Centímetros cúbicos. 120 centímetros cúbicos, perfeito? Então, sem dúvida alguma, você que está com a gente já sabe como calcular o volume desse sólido, do paralelepípedo. Agora, ele pede para fazermos outro cálculo, não é isso? Para calcular a área total. E a área total, como calcular a área total desse sólido, Russo? Então vamos com a gente, tá? Vem aqui com a gente e vamos fazer passo a passo agora para calcular a área total. Vamos lá. Vocês vão atentar para a figura. Vamos observar que essa figura possui 4 lados, não é isso? Gira aqui comigo. Olha, o primeiro lado, lado 1, lado 2. Vamos atentar, vou marcar aqui. O lado o quê? 3. E esse outro lado seria o lado o quê? 4. Perfeito? Temos os 4 lados, porém, observamos também que o lado 1, né, que é o lado da frente, e o lado 3, que é o do fundo, eles são o quê? Iguais, feras. E aqui nas laterais, o lado 2 e o lado 4, eles são o quê? Iguais. Então, o lado 1 é semelhante, né, igual ao lado 3, e o lado 2 é semelhante ao lado 4, perfeito? Só que ele pede para calcularmos a área total. Vamos ter que somar as áreas desses 4 lados, mais a área das bases. É a base aqui inferior e a base superior, perfeito? Então vamos lá. Requer um pouquinho mais de paciência de cálculo, fera. Mas você está aqui com a gente, vamos fazer passo a passo aí com vocês. Vamos calcular, vejam só, a área da base primeiro, das bases, na verdade. Vamos lá. Primeiro cálculo, para chegarmos à área total, certo? É calcular o que? A área das bases. Ou existe uma fórmula, fera, tá? Mas vamos fazer primeiro sem a fórmula. Vejam só, a área, primeiro cálculo aí, vamos fazer a área das bases. A área das bases. Aqui a base, olha, vejam só. A base é ou não é um retângulo, fera? Perfeito? Então, vamos, essa medida do retângulo, tá? Essa medida do retângulo, essa base eu vou trazer para cá. Olha só.
vamos ter 6 centímetros. E aqui a largura é de quanto? 5, ó, 5 centímetros. Estamos calculando a área da base. A área da base. Perfeito? Então, vejam só, a área da base é igual, só fazer o produto, ó, 6 vezes 5 dá 30, perfeito? Então fica, ó, 6 vezes 5 é igual a 30. Tá? Guarda aí, ó, calculamos a área de uma base. Vamos lá agora. Vou fazer o cálculo bem aqui com calma. Vejam só. Vamos fazer agora o cálculo lateral. Vejam só como é que nós calculamos, fazemos, resolvemos essa parte aqui. Vamos trabalhar com esse lado aqui, ó, o L2, o cálculo lateral L2. Então, ó, esse cálculo aí lateral, a área lateral, fera, vai ser igual. Olha só, o produto, não é isso? Dessa área, vezes essa outra área aqui, ó. Então, quantos lados iguais vamos ter? 2 lados iguais. Então, vejam só, a área lateral fica assim, ó, 2 vezes... Acompanhe, feras. Não esqueça, aqui é o A, o B e o C, tá? Então, fica assim, ó, calculando aqui, ó, B vezes C, mais, tá? Mais, por que esse 2? Quantos lados nós temos aqui? Estamos diante de 2 lados, feras, iguais, ó. Então, possuem as mesmas medidas, então multiplico por 2. Mas 2 vezes, vejam só, feras, 2 vezes, agora, o lado da frente, né? O lado da frente, olha aqui, ó. A vezes quem? A vezes quem? A vezes B. A vezes B. Pronto. Por que 2 ruas? Porque nós estamos diante de 2 lados. O L1, que é o da frente, que nós mostramos a vocês, e o L3, que é o lado de trás. Então, finalizando o cálculo, a área lateral é igual a 2 vezes o B mede 5, vezes o C mede 4, mais 2 vezes o A, que mede 6, vezes o B, que mede 5, fera. Então, finalizando a área lateral, é igual 5 vezes 4, são 20, não é isso? 20 vezes 2, 40, mais 6 vezes 5, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60, mais 60. Agora, podemos calcular e chegar no cálculo da área lateral. A área lateral é igual ao quê? 40 mais 60, 100 metros, desculpa, centímetros. 6 centímetros quadrados. Aqui ficaria 30 centímetros quadrados, perfeito? Só que ele pede para calcularmos a área total. Vamos chegar ao cálculo da área total. A área total é igual, vejam só, a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total que ele está pedindo, é igual à área lateral que nós fizemos, o cálculo da área lateral. Ó, todos os lados aqui, nós vamos somar. O lado 1 mais o lado 2, mais o lado 3, mais o lado 4. Ao somarmos, nós chegamos em 100 centímetros quadrados. Então, fica assim, ó. A área total é igual. Quanto mede a área lateral que nós fizemos? 100
mais 2 vezes a área da base. Nós calculamos aqui a área da base. A área das bases, né? Então fica assim, ó, a área de uma base, fera, deu quanto? 30. Só que quantas bases são? São 2, a inferior e a superior. Então, se uma deu 30, basta apenas multiplicar, e elas são iguais, basta apenas multiplicar por 2, e nós chegamos à área das bases. Então, está aqui na fórmula, ó, 2 vezes a área da base. A base deu quanto? 30. Então, a área total, finalizando, é igual a 100 mais 2 vezes 30, 60. 100 mais 60 não mudou. Ainda é 160. Área total, 160 centímetros quadrados. Chegamos ao resultado, fera. Aqui, ó. Chegamos ao resultado, ó. Perfeito? Então tá aí, olha, uma questão onde pede para calcularmos o volume do paralelepípedo, pede para calcularmos a área total. O volume basta apenas saber, né, fazer o produto das 3 dimensões. A área total, precisamos calcular a área da base, né, das bases, e a área lateral. E depois basta apenas somarmos e chegamos no cálculo da área total. Existe uma formulazinha que eu vou mostrar para vocês, mas aqui no cálculo da área lateral, já comecei a mostrar aqui para você como nós chegamos, né, através da expressão 2 vezes BC, né, que é a medida dos lados, mais 2 vezes o AB, que é a medida do outro lado, perfeito? Aí, feito o cálculo, finalizamos mais um exemplo, né, de paralelepípedo para você, fera, tá? Questão bonita até. Vamos lá, copie por gentileza e vamos para mais uma questão. E agora vamos estar resolvendo com você, tá? Uma questão do Enem. Vamos lá, copie aí para a gente já demonstrar a você a solução da questão do Enem. Já vamos estar resolvendo com você, fera. Então, mais um momentinho, acompanhe agora, pegue aí a apostila, né, deve estar aí abaixo, né, pode aí verificar, deve estar a apostila já inserida da aula de hoje, resoluções de questões do Enem, geometria espacial com a gente, professor Russo. Então, vamos para a primeira questão da aula de hoje, com as soluções de questões do Enem para vocês. Aí, fera, olha só escrito. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. Aí a figura estão sendo demonstradas as medidas, né, do comprimento, largura e altura a vocês. Continuando a leitura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo. Olha só, fera. Paralelepípedo. Acabamos de estudar. Reto retângulo, cujas dimensões externas em centímetros. Grife aí, ó. Dimensões externas. Dimensões externas. Em centímetro estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros a espessura, né, dessa madeira que se dá a construção dessa caixa. A pergunta: qual é o volume de madeira utilizada? Qual é o volume de madeira utilizada em centímetros cúbicos?
na construção de uma caixa de madeira como descrita para embalar os chocolates, fera. Questão simples, questão fácil. Então vamos lá. Primeiro passo aí é identificar, segue aí, ó, é identificar a espessura aí nessa caixa. Veja só, segue aí com a gente. Acompanha aí na solução aí na tela. Vejam só. Se é feito de madeira e a questão está afirmando que existe uma espessura, então vamos ter essa formatação aí no desenho, fera. Acompanha aí. Vejam só. A espessura, estou mostrando aí para vocês, indicando, deve estar aparecendo aí na tela, é de 0,5 centímetros. Vejam só, 0,5 centímetros a espessura, certo? A espessura, mais uma vez, confirmando para você, 0,5. Então, essa espessura sendo 0,5, pode ser definida da seguinte maneira. As medidas externas que estão sendo observadas, né, sendo demonstradas para você, é de quanto? Vamos ver. 20 centímetros, 8 centímetros e 20 centímetros. Comprimento, não esqueça. Comprimento, largura e altura, que é o C, perfeito? Então, olha só, 20 centímetros é o comprimento e é o comprimento externo dessa caixa. Vamos observar que essa caixa aí, a formatação dela é de madeira. Então, o lado interno, veja só, observe aí. Se nós temos aqui, ó, 0,5 centímetros, né, de espessura da madeira, 0,5 centímetros de espessura da madeira e o total externo é 20 centímetros, quanto vai medir o lado interno? O lado interno, fera, acompanha aí. O lado interno, quanto vai medir? O lado interno, esse valor aqui, ó. Esse valor aqui do lado interno, quanto vai medir, fera? Se aqui nós temos 5 centímetros já, e aqui nós já temos 5 centímetros, é lógico que aqui vamos ter o quê? 19 centímetros, que seria o quê? O comprimento, né, interno aí da caixa, né? Comprimento interno. Outro dado importante, a parte lateral, né? A lateral aqui da caixa mede 20 centímetros, perfeito? Só que nós queremos saber a medição interna da caixa. A medição interna vai nos falar o seguinte, atenta aqui, fera, olha. Se nós temos aqui a espessura de 5 centímetros e aqui, ó, mais 5 centímetros. Então, essa parte aqui interna, a parte interna, se a externa mede 20, eu vou ter para cada lateral, olha só, cada lateral eu vou ter aí, observem, vou ter 5 centímetros, então a minha medida interna será igual a 19 centímetros, perfeito? Vamos lá. Agora vamos ver aqui a altura da caixa, a medição interna. A medição interna, vocês vão atentar, se para cada ponta, para cada, né, extremidade eu vou ter 0,5, então a medida da altura é igual a 7 centímetros. Pronto. Então vamos por parte, fera. Calcular agora. Vejam só. Vamos ter, para calcular o volume interno da madeira,
o volume interno da madeira vai ser igual o volume externo dessa caixa menos o volume interno da caixa. Vou colocar aqui, ó, caixa. Perfeito? Então fica assim, vamos por parte. Vamos calcular primeiro o volume externo da caixa. Calcular o volume externo da caixa, fera. Então, o volume externo da caixa, atente para as medidas. Ele fornece o comprimento, fornece a altura, a largura, e fornece aí a altura. Então, fica assim, ó, A vezes B vezes C, tá? Então, ó, o volume externo da caixa é igual o A mede 20 centímetros, vezes o B, que é a largura, mede 20 centímetros, vezes o C, que é a altura, mede 8 centímetros. Vou organizar aqui o 8 centímetros. Então, esse produto do volume externo da caixa é igual 20 vezes 20, 400, né? 400 vezes 8, 32 mil centímetros cúbicos, fera. Voltando, é 3.200 centímetros cúbicos. 3.200 centímetros cúbicos. Volume, perfeito. Bom, agora vamos calcular o volume interno, tá? O volume interno da caixa. Vamos fazer o cálculo do volume interno da caixa. Então, fazendo, fica assim, ó. Mais uma vez, é o produto A vezes B vezes C. Vou chamar de A', B', C'. O volume interno da caixa é igual. O A, nós já vimos aqui, fera, ó. Mede quanto? Não esqueçam que é a medida interna da caixa, tá? Olha só, medida interna da caixa. Que é quanto? 19. Vezes a largura, nós já vimos, 19. Vezes a altura, que é 7 centímetros, perfeito? Então, olha só, finalizando esse cálculo, vamos mostrar a você, fera aí, tá? Que 19 vezes 7 é 2.527 centímetros cúbicos. Perfeito. Já calculamos o volume externo da caixa, 3.200. Calculamos o volume interno da caixa, que é 2.527. Basta agora, né, utilizar a expressão que nós vimos e fazer aí o cálculo, né, fera? Então fica assim, ó, o volume da interno da madeira, vou colocar aqui madeira. O volume da interno da madeira é igual a 3.200 menos 2.527. Então, o volume interno da madeira é igual a 6.773 centímetros cúbicos. 6.773 centímetros cúbicos. E isso nos proporciona dizer, né, que a resposta é a letra C. Não é isso, fera? C de casa. Então tá aí, olha, mais uma questão aqui com a gente, mais uma questão do Enem, tá? Sendo resolvida aqui no desafio Professor Russo. Vamos dar sequência, copia aí, vamos tomar uma água agora, enquanto vocês estão copiando,
e pode interagir com a gente. Professor Russo, eu não entendi como calcular o volume interno, porque as medidas, né, internas aí da caixa diminuíram. Aí a gente vai explicar, vai mostrar para vocês que foi o quê? Devido, né, à questão fornecer que a espessura da madeira, né, a espessura da madeira é igual a 0,5. Então, a cada item desse, a cada medida externa, nós vamos ter que subtrair o quê? 1 centímetro do comprimento, da largura e da altura, perfeito? É por isso que aparece aí o 19 e o 7, tá bom? Então tá aí, mais uma questão finalizada da aula de hoje. Pergunta aqui, com certeza o fera aí vai aparecer uma dúvida no item da subtração. Professor Russo, eu estou em dúvida como o senhor chegou a 673 centímetros cúbicos nessa subtração. Eu posso mostrar para você, fera, essa subtração, porque você que vai fazer o Enem, você tem que ter essa habilidade, principalmente das operações básicas da matemática. E nesse caso aí é a subtração, não é isso? 3.200 menos 2.527. Vamos fazer no quadro aqui para você essa subtração. Acompanhe aí. Vou apagar enquanto vocês estão copiando. Está aparecendo na tela de vocês. Podem vir aqui com a gente, feras. Olha só, ele mostra aí, né, a diferença de volumes aí para chegarmos no volume interno da madeira. Então fica assim, ó, 3.200 menos 2.527. Como fazer, fera, né? Como fazer aqui essa diferença? Então vamos lá. Pensa aqui com a gente. Ó, já temos uma pergunta aqui, muito bom. Né? Essa interação entre professor, né, e aluno, aqui com a nossa produção aqui do desafio, é de extrema importância. Olha a sua pergunta. Me perdi na explicação da parte que dá 19. Perfeito, Feras, perfeito. Vamos estar explicando para você. Vamos só voltar aqui nessa subtração e depois a gente volta para fazer essa diferença aí para você, perfeito? Tá? Então, olha só. Como fazer essa subtração, professor Russo? Ó, o 0 aqui é menor que 7. Eu não posso subtrair, né? Tirar eu tenho 0, vou tirar 7. Não dá, não é isso, feras? Vou fazer o quê? Vou sair emprestando, olha. Do 13 eu vou emprestar 1, vai ficar o quê? 12. Aí, ó, vou emprestar até chegar aqui no último 0. Do 12, eu vou emprestar 1. Eu vou ficar aqui com quanto? 10. Já que eu emprestei 1, do 12 vai estar aqui em cima quanto, fera? 11. Eu vou emprestar do 10, vou emprestar 1, vai ficar quanto aqui? 9. Aqui ficou quanto, fera? 10, perfeito? 10 menos 7, agora sim. 10 menos 7 dá para fazer, não dá? Dá quanto? 3. Ficou aqui, ó, 9. 9 menos 2, 7. Perfeito? E 11 menos 5, 6. Aqui, ó, como eu emprestei 1, aqui ficou quanto? 2. 2 menos 2, 0. Então, sem dúvida alguma, é o item C, não é isso que foi marcado aí com você? O item C. Aí vamos para a dúvida, né? A dúvida aí da nossa aluna, né, que está nos acompanhando, isso é importante, né, esse link entre a gente.
Então, a dúvida é por que, né, que a medida interna lá foi de 19 centímetros. Vamos lá. Faremos aqui a exposição da figura aqui no quadro, fera. Estamos aqui com a figura, olha só. Dá uma organizada aqui. Acompanha aí, feras. Olha só, a medida de acordo com a figura, a medida original, a medida externa é 20 centímetros, perfeito? 20, a largura é 20 e a altura é 8 centímetros, não é isso? A altura é 8 centímetros, tá? Mas tem um detalhe. Para calcularmos o volume interno aí da madeira, tá? A ser feita aí a embalagem, precisamos ter esse conhecimento aqui, fera. Acompanha aí, ó. Vocês sabem que a tábua, né, ou um pedaço de tábua, que nós chamamos de madeira aqui, existe a espessura dela, o comprimento, a largura, né, desse material. Então, observe, o lado externo da caixa está perfeito. Vamos estar diante do comprimento, da largura, que é o B, e da altura, que é o C. Tá? Então, perfeito. Nós já estamos aqui com essas medidas externas, mas precisamos também saber das medidas internas dessa embalagem. E essa embalagem ela foi produzida, né, através de madeira, não é isso? Vamos imaginar que seja pedaços de tábuas, não é isso? Perfeito? Então, tipo assim, o compensado. Então, vamos ter, essa madeira aqui vai ter, sim, como eu já falei, o comprimento, a largura e a espessura. E veja, eu não estou falando da embalagem, eu estou falando da madeira. Vamos pegar em destaque, vamos fazer em destaque aqui, a frente aqui dessa embalagem. Vejam só, a frente. A frente dessa embalagem vai ter aqui, ó. Ela vai ter, fera, vocês concordam comigo? Ela vai ter a sua espessura, perfeito? Claro, além da largura, do comprimento, mas também vai ter a espessura. Ela vai ter a altura. Então, olha só, a espessura, a questão fala que é 0,5 centímetros. A espessura da madeira é 0,5 centímetros. A espessura da madeira é 0,5 centímetros. A espessura, 0,5. Então, vejam só aqui com a gente. O comprimento externo da embalagem, 20 centímetros. Então, logicamente, que o comprimento interno deve ser menor que o comprimento externo. O comprimento interno está aqui. Por que menor? Devido à espessura, não é isso, da madeira. De um lado nós temos 0,5, do outro lado 0,5. Aí vai sobrar essa medida aqui, ó, esse pedaço de segmento. Então, se o todo mede 20 centímetros, temos aqui as extremidades. Acompanha aqui, ó,
Deem o zoom aí para a gente, por favor. Acompanha aqui. Se as espessuras de um lado é 0,5, do outro é 0,5, acompanhe, dê o zoom. Então, esse segmento aqui vai ficar assim, ó, eu posso fazer a subtração, 20 menos 0,5 menos 0,5. Então, 20 menos 0,5 menos 0,5 nada mais é do que 19 o quê? Centímetros. Ou posso somar de um lado 0,5, do outro 0,5, eu vou ter 1 centímetro. 20 menos 1 centímetro, eu vou chegar a quanto? 19 centímetros, fera, tá? Não esquece do zoom aí. É a mesma situação na lateral, tá? Na lateral. Até porque é feito também pela madeira, ó. A madeira vai ter a espessura, conforme aqui o desenho, olha só, vai ter a espessura. E na parte interna, é lógico que a parte externa do volume interno é menor que quando calculado com o volume em relação ao volume externo. Então, aqui, ó, o todo, a largura mede 20 centímetros. Então, de acordo com a espessura de cada lado, de cada extremidade, eu vou ter de um lado, ó, 0,5 e do outro aqui bate certinho, 0,5. O todo é 20. Vou tirar a espessura de um lado e a espessura do outro. Então, fica 20 menos 0,5 menos 0,5 é 19 centímetros, feras. Então, nós temos no comprimento interno 19 centímetros, na largura interna 19 centímetros e na altura é a mesma situação, de acordo com a espessura de um lado, a espessura do outro, eu vou ter, né? Aqui, ó, a largura, a altura é 8 centímetros, mas é uma altura externa. A altura interna aqui, que está bem aqui o desenho, fera, a altura interna, eu vou precisar subtrair, porque é bem menor do que a altura externa. De um lado, a espessura é 0,5, do outro, aqui na extremidade, 0,5. Vamos subtrair 8 menos 0,5 menos 0,5. Aí eu vou ter o quê? 7 centímetros, tá? Aí fizemos aqui para você, elaboramos, né, uma amostragem, né, geral para você, como chegar no 19 centímetros de comprimento, 19 centímetros de largura e de 7 centímetros de altura internos, né? Essas medidas são internas, fera, medidas internas. Aí o cálculo nós já mostramos para você. Calma aí, chegou mais uma pergunta, fera. Mais uma pergunta. Esses números internos vieram de onde? Fera, ainda bem que você perguntou, né? Vieram de onde? Olha, é porque a questão ela pede para calcularmos, o volume interno da madeira. Se é para calcularmos o volume interno da madeira, nós vamos ter que calcular o volume externo da embalagem. Foi mostrado aí para você, né, o cálculo. E logo em seguida, devido a essas medidas internas, que você está perguntando de onde veio, eu acabei de explicar, então com certeza já respondi, né? Aí para você, que nós chegamos nessas medidas internas e calculamos o volume, fizemos a subtração e chegamos no volume interno da madeira, que é o item C, perfeito? Com certeza já foi respondida. Aí a outra pergunta, se não viesse na questão a espessura, como seria para resolver a questão? É simples, né? O elaborador lá, né, o mestre, o doutor, com certeza tem uma infinidade de pensamentos na hora de elaborar uma questão. Então, se ele planejou essa questão para ser inserida a espessura e pedir, né, o cálculo, né, do volume interno da madeira, é porque ele, né, estava ciente do que ele estava fazendo. Se por acaso, como você perguntou, se não viesse, né, na questão, na espessura, simples, ele ia só pedir, com certeza, fera, ele ia só pedir para você calcular o volume desse sólido, sem precisar levar em consideração, né,
as medidas internas, porque ele praticamente não iria existir essas medidas internas devido ao material, tá bom? Ia ser com certeza outro tipo de material. Então aí, eu acho que nós respondemos, eu acho não, tenho certeza que nós respondemos aí a mais uma pergunta. É isso, essa interação é importante, tá? Entre você e o desafio aqui. Vem aqui com a gente. Outra pergunta. Não, já foi respondida, acabamos de responder. Então vamos dar sequência em mais uma questão do Enem. Vamos lá, fera, acompanha aí na tela. Acompanha aí na tela, fera. Olha só, que bacana aqui. Chiqueza. Vamos lá, fera. Questão 02. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. Grife aí, por gentileza. Olha, esses tanto paralelepípedo quanto o cubo, eles possuem o quê? O mesmo volume, fera. O mesmo volume. Então, vamos lá. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, as arestas, né, de chocolate, medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Só mostrando para você aí, tá? E é muito fácil, essa questão, é muito simples. Dando continuidade, analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas, olha só quem está pedindo, as medidas das arestas do chocolate. Quem não gosta de chocolate? Tem o formato de cubo, é igual a. Então vamos lá para mais uma solução, né? Mais uma solução aqui. Perfeito, vamos lá. Então vamos para a resolução. Vamos colocar aqui, ó, figura número 1 e figura número 2. Figura número 1 e figura número 2. Estamos aqui. Vamos de novo aqui fazer a leitura rápida agora. E a questão fala que nós temos dois sólidos geométricos. Um no formato de um paralelepípedo e o outro no formato de cubo. Então vamos fazer a figura. Professor Russo, eu tenho que fazer aula de desenho para fazer essas figuras? Não, fera. Mas é bom fazer, né, quando tiver de bom aí, né, na vida tranquila. Vou fazer aí tirar um tempinho para fazer aquele desenho, tá? Olha só. Nós estamos diante aí de um paralelepípedo, a figura 1 mostra para a gente. Mais ainda aí no texto, a questão amarra aí para você, fera, as dimensões desse paralelepípedo. Não esqueça que esse paralelepípedo é um chocolate. Não esqueça, olha, um chocolate. Até escrever aqui, chocolate, né? Chocolate. Vamos lá. Se é um chocolate, a questão fala para a gente que medem 3 centímetros de largura. O chocolate mede 3 centímetros de largura. 3 centímetros de largura. Quantos de comprimento? Desculpa, vou só organizar aqui. Fica melhor a explicação aí para você, fera. Eu vou voltar aqui, pegar aqui a borracha. Voltar aqui para você que é melhor. Então, vamos lá, ó. E fala em largura, né? Então, nós temos aqui, ó, 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. A espessura aqui vai ser a altura, tá, fera?
4 centímetros de espessura, que é a altura aí da barra de chocolate, perfeito? E logo em seguida ele fala do cubo, né? A figura 2 é um cubo. É fácil desenhar um cubo, Fera, ó, vem aqui comigo. Vou fazer assim de forma, né, um quadrado cortando o outro. Bem no meio aqui do primeiro quadrado é a ponta do outro quadrado. E só em fazer a interligação aqui, ó, estamos diante do cubo. Então a figura 1 é o paralelepípedo, a figura 2 é o cubo. Olha, um dado importante que eu pedi para grifar aí, se não pedir, eu estou pedindo agora. Peço agora aí para você. Vejam só, a questão amarra, a questão fala que os volumes, o volume, tanto do paralelepípedo quanto do cubo, são iguais, fera. Os volumes são iguais. Então, olha aqui, o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Quem está dizendo isso, Russo? Quem está dizendo isso? A questão bem aqui, ó. O volume são iguais. Se o volume são iguais, estamos aqui, ó. Volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. E o volume do paralelepípedo nós podemos calcular, fera. Fica assim, ó. O volume é ou não é o produto das 3 dimensões? Então fica assim, ó. Comprimento 18, largura 3 e altura 4, que é igual o volume do cubo. Russo, eu esqueci. Não esqueceu, não. Você vai lembrar da nossa aula que o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então agora, não esqueça que ele está pedindo aí, pede, fera, e pede, e está pedindo para calcularmos a aresta do cubo. Então, ó, já podemos mais uma vez chegarmos aí para você na fórmula, né? A aresta, o cubo, é igual a esse produto. Como resolver? Simples. Você vai fazer assim, ó, aresta, vou ampliar aqui para você, fera. Aresta ao cubo é igual a 18 vezes 3 vezes 4. Nós apenas organizamos aí a ideia para você, fera. Organizamos a ideia para você, certo? Então vejam só. Assim, aresta ao cubo é igual. Aresta ao cubo é igual. O 18, como é que eu posso estar escrevendo o 18? Vocês concordam comigo que o 18 eu posso escrever 9 vezes 2, vezes 3, e o 4, como é que eu posso escrever? 2 ao quadrado. Perfeito, fera? Então, olha só. Então, ficamos assim, ó, aresta ao cubo é igual. O 9, olha, a intenção aqui é facilitar, dei um zoom aqui para a gente, a intenção aqui é facilitar aqui o nosso cálculo. Então, o 9 eu posso escrever 3 ao quadrado, repetindo aqui para vocês, 3 ao quadrado, vezes 2, vezes esse 3, ó, vou repetir, vezes 2 ao quadrado. Vou organizar aqui a ideia. A aresta ao cubo é igual. Organizando aqui, fera, ó, fica 3 ao quadrado, vezes esse 3, ó, colocando na ordem, fica 2 vezes 2 ao quadrado. Então, fica aresta é igual a raiz cúbica, olha, finalizando, 3. Aqui é potência de mesma base. Potência de mesma base, certo? Então, ó, 3 ao quadrado vezes 3, eu conservo a base que é o 3 e somo os expoentes. 2 mais 1, ó. 2 mais 1 é 3. Vezes 2 vezes 2 ao quadrado, conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 2 dá 3, fera. Finalizando o cálculo, nós temos a aresta igual... Vejam só,
Aqui é raiz cúbica. Então, quando os expoentes forem iguais ao índice da raiz, que aqui no caso é 3, podemos pachecar, né? Pachequem, fera, pachequem aí, ó. Pacheca, pacheca. Logicamente, o 3 é expulso da raiz. A mesma coisa com 2 ao cubo. O expoente é 3. Pacheca com o índice da raiz. Logicamente, o 2 é expulso da raiz. Então, a aresta é igual 6 vezes 2, não... Opa, já dei a resposta, fera. Né? 3 vezes 2 é 6 centímetros. Logicamente, o item é igual ao item B de bola. Finalizamos a nossa aula de hoje, tá bom? Desde já deixo um abraço a vocês e até a próxima aula. Dúvidas? Só perguntar aí, que a gente estará respondendo a vocês.